Podem sentar-se por alguns instantes. Hoje estamos celebrando aqui o aniversário da aparição da nossa mãe La Salete. 172 anos faz que ela veio à Terra para, através de Maximina e Melânia, transmitir ao mundo inteiro sua mensagem de oração, de conversão, de penitência, de volta para o Senhor. 172 anos faz que no coração dos Alpes franceses, numa altíssima montanha de 1.800 metros de altura, falou um coração doloroso, falou um coração falou um coração de mãe. De altitude, lágrimas imaculadas, lágrimas puríssimas, de olhos concebidos sem pecado. E essas lágrimas caíram sobre a humanidade, caíram sobre nós. 172 anos faz que numa altíssima montanha de 1.800 metros de altura, uma mãe sentada sobre uma pedra chorava, no monte deserto. Chorava pelos filhos que já não rezavam mais. Chorava pelos filhos que na quaresma não respeitavam mais a morte do seu filho, a paixão do seu filho, e iam ao açougue como cães. Chorava por filhos que iam à igreja só para rir das coisas santas, das coisas de Deus. Uma mãe que chorava porque os homens, ao verem as suas plantações de uva, de trigo, de batata, estragadas, apodrecidas, ao invés de culparem a si mesmos e aos seus pecados, colocavam a culpa no seu filho Jesus, praguejavam o nome do seu filho, blasfemavam contra o seu filho. Uma mãe que chorava porque o povo já não tinha mais amor por seu filho, respeito por seu filho. Um povo que já não respeitava mais o domingo, o dia do Senhor. Trabalhava no domingo, jogava nos domingos, passeava, se divertia nos domingos e não rezava mais aos domingos. Uma mãe que chorava porque ela via que já os sacerdotes tinham perdido a verdadeira fé, já não rezavam mais, já haviam se metido nos prazeres do mundo, nas coisas mundanas, e já não correspondiam mais, já não viviam mais a santidade da vocação a qual Deus os havia chamado. Haviam se entregado ao amor, ao dinheiro, às honras, às glórias, aos prazeres mundanos. Já não tinham mais diferença nenhuma dos leigos, das pessoas mundanas. Essa mãe chorava porque ela via que no futuro a igreja do seu filho seria traída por muitos dos seus pastores, seria abandonada por muitos deles, seria entregue por muitos deles, inclusive aos seus inimigos, que iriam se infiltrar no interior dela para destruí-la. Essa mãe chorava porque via a debandada, o abandono, também a perda da fé de muitos dos leigos, de muitos dos seus filhos. E para quem não acredita nisso, recentemente saiu uma pesquisa sobre o número de católicos que abandonaram
ou melhor, o número de católicos que existem no mundo atualmente. E nos últimos 10 anos, segundo essa pesquisa de um instituto muito famoso da Europa, nos últimos 10 anos, a Igreja Católica perdeu mais ou menos 480 fiéis por dia no mundo inteiro. É como se Nossa Senhora perdesse quase 500 filhos por dia, mais ou menos o número de pessoas que está aqui hoje. É como se ela tivesse perdido 500 pessoas, como estão aqui, por dia no mundo inteiro. Filhos que antes rezavam e não rezaram mais. Filhos que antes tinham fé, não tem mais. Filhos, que estavam perto dela na sua casa e não estão mais. Por isso, essa mãe apareceu chorando, sentada numa pedra, numa montanha deserta, a quase 1.800 metros de altitude. Porque ela via a perda da fé por parte de tantos dos seus filhos. Ela via a igreja do seu filho no futuro desmoronando-se de alto a baixo, perdendo as vocações. Aliás, no ano passado, numa pesquisa também, a igreja perdeu 700 seminaristas só no ano passado. E nós sabemos que a maioria das vocações não persevera, e as que chegam até o final ao sacerdócio, à vida religiosa, são vocações, na sua maioria, estragadas. São vocações apóstatas, de padres mundanos, modernistas, que não tem diferença nenhuma dos ateus. E até recentemente eu trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz, e que, aliás, que foi feita por institutos muito conceituados da Europa e dos Estados Unidos, que chocou as pessoas, mas é uma pesquisa parcial, só até 2012, Já se passaram 16 anos dessa pesquisa, então é lógico que está muito pior. Para vocês verem os motivos do porquê essa senhora chorava naquela alta montanha deserta, diante daquelas duas crianças abençoadas. Em 1965, os padres em exercício eram 58 mil, em 2012, 45 mil, e em 2016, apenas 30 mil. Ordenações em 1965 eram 1.575, em 2002 eram 450 por ano, e em 2016 apenas 180. Seminaristas em 1965 eram 49 mil, em 2002 4.700 só, e em 2016 apenas 1.570. Freiras em 1965 eram 180 mil, em 2002 caiu para 75 mil, e em 2016 caiu apenas para 50 mil. Frades em 1965 eram 12 mil, em 2002 só 5.700, e em 2016 apenas 1.870. E em todas as ordens religiosas houve quedas. Muitos colégios católicos fecharam as portas. Vejam, em 1965 eram 1.566, em 2002 só 786, e em 2016 só 279. Caiu o número também, de batismos, que em 1965 era 126 mil, em 2002 80 mil, em 2016 só
42 mil. Também, olha, anulamentos de casamento, né? 1965, 338. 2002, 50 mil. E em 2016, 98 mil. E o que é mais preocupante também, o fato de a presença à missa, né, em 1958 era 74% dos católicos. Em 94 caiu para 26%. Em 2002 caiu para 12%, em 2016 7%. E se as pessoas que fossem à missa ainda fossem, né, para valer, com coração, católicos mesmo, fiéis, tudo bem, mas o problema é que não é. Olha só, 77% dos católicos que vão à igreja acreditam que podem se divorciar e casar novamente, né, vivendo irregular. 53% acreditam que os católicos podem fazer aborto, que não é pecado. 10%, só 10% acreditam no ensinamento da igreja, que fala que o aborto é pecado e que é pecado controlar, né, decidir qual filho pode nascer, qual filho que não pode. 70%, olha, 70% acreditam que a Eucaristia é só uma lembrança simbólica de Nosso Senhor. E 75% não acreditam na virgindade da Virgem Maria. Ou seja, pensam que ela teve outros filhos com São José e não teve a virgindade perpétua, né? E não só isso. Isso aqui tudo é muito preocupante e confirma, né, o que Nossa Senhora de La Salette dizia. E vejam só, os padres, né, que saíram da igreja, né, largaram a sua vocação para se casar, são 90 mil. Isso só que o Vaticano sabe. Fora aqueles que largam, casam, arrumam mulher, casam e nem falam, né? O número também de seminaristas, né, que deixaram o seminário para se casar, né, são aqui, cadê? Eu salvei a pesquisa e agora perdi a pesquisa que eu salvei. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha só. O número de seminaristas que estava no seminário e saiu para namorar, né, e casar no ano passado foram 890 seminaristas. Isso tudo por quê? Porque hoje em dia os meios de comunicação, né, as músicas, internet, filmes, tudo leva os jovens a quê? A desprezar a castidade, a desprezar o voto de castidade, a desprezar, né, a vida consagrada a Deus e a Nossa Senhora, pintando-a como uma vida inútil, como uma perda, como uma loucura, como uma vida infeliz, uma vida de solidão, uma vida de sofrimento, de amargura. E isso vai realmente entrando no coração, na cabeça dos jovens, e vai fazendo com que eles olhem com desprezo para essa vida. E por outro lado, os meios de comunicação, e não apenas eles, mas até a própria família, os próprios pais, colocam na cabeça dos seus filhos e do mundo que a única vida que vale a pena é a vida dos prazeres, é o gozar a vida, é o namorar, é o ter experiências sexuais precoces, com um, com outro, com um, com outro, até você achar a pessoa certa. E foi justamente isso que Nossa Senhora do Bom Sucesso disse à Madre Mariana: queria ser ensinado nas famílias pelos próprios pais, ia ser ensinado nas escolas, ia ser ensinado pelos meios de comunicação, com uma única finalidade:
matar no coração das crianças e dos jovens todo e qualquer tipo de amor pela vida consagrada, pela castidade, porque fazendo isso, os jovens vão desprezar a vida consagrada, vão procurar os prazeres mundanos, e qualquer alma que poderia vir a ser um consagrado não será, porque vai fazer experiências mundanas primeiro, que vão matar no coração dele toda a semente, no coração do jovem, toda a semente do desejo da santidade, do amor a Deus, do amor a Nossa Senhora, do amor à oração, do amor à vida consagrada. Então, ficam aí as pessoas, hoje em dia inclusive, discutindo, brigando, porque querem ensinar sexo na escola para crianças de 6 anos de idade, educação sexual nas escolas, e ficam pensando que eles estão fazendo isso só para destruir as famílias. Não é. O alvo é mais em cima. O que eles querem destruir com isso é a Igreja Católica, é a fé católica, fazendo o quê? Com que os jovens tenham precoces experiências mundanas e com isso desistam completamente de se consagrarem a Deus e a Nossa Senhora na vida consagrada. Fazendo isso, os religiosos que existem hoje em dia, que estão velhos, morrem, não tem religiosos novos para sucedê-los, e assim a fé católica se destrói, desaparece da face da terra. O alvo é mais em cima. Estão pensando que eles estão querendo destruir as famílias. Não é as famílias. O alvo é muito mais alto e muito maior. O alvo é a Igreja Católica, é a fé católica que eles querem destruir. E não tem modo melhor de destruir do que destruindo as vocações, antes mesmo que elas despertem no coração dos jovens. Como? Já dando a educação da perdição para as crianças e adolescentes. Assim, nenhum jovem, quando chegar aos 18 anos, vai pensar em ser religioso consagrado, vai pensar em dar sua vida a Deus. Por quê? Porque já terá se perdido nas coisas mundanas há muito tempo antes. O alvo é esse. Nossa Senhora disse aqui, disse a Madre Mariana, disse em La Salete, o alvo é esse. Por isso que ela falou no segredo, que seria dada uma educação pagã, e a perdição das crianças e da juventude seria geral, e seria uma verdadeira calamidade. E vejam, essa onda de secularização, de apostasia, está tão grande que vocês vejam que até os sacerdotes que já estavam há muito tempo consagrados, nem eles estão resistindo. Veja, em Portugal, só Portugal, em 15 anos, a igreja perdeu 600 padres, em 15 anos, que deixaram a sua vocação para arranjar mulher e morar junto com elas. Estão vendo? É a apostasia. E olha que Portugal não é um país muito grande, A população de Portugal é praticamente a mesma da cidade de São Paulo. Então, não é muito grande. E 600 sacerdotes num lugar que não é tão muito grande, num país que não é tão grande assim, é uma calamidade. É uma calamidade espiritual. Vocês vão dizer, mas talvez era padre que não era bom, que já era apóstata mesmo, por isso que caiu, não rezava. Claro que era. Se rezasse o rosário, claro que não teria largado a vocação. Você já viu um sacerdote que reza o rosário sinceramente, todo dia, para não largar a vocação? Não. Você já viu um sacerdote que ama os santos, que fala da vida dos santos, larga a vocação? Não. Uma senhora mesmo mandou uma mensagem para mim dizendo que numa paróquia dela em São Paulo, nos anos 70, a igreja era cheia de santos, O padre era bom, falava da vida dos santos, rezava o terço com o povo,
quando tirou os santos da igreja, todos os padres que sucederam lá, todos largaram a vocação e arranjaram mulher. Aí depois veio um outro sacerdote idoso que repôs os santos na igreja, colocou tudo de novo, parou a onda de padre que largava a vocação para arranjar mulher. É lógico que um sacerdote que reza o rosário, que gosta dos santos, não larga a sua vocação. Por quê? Porque ele tem a vida mística, ele pratica a sese, a oração, a imitação dos santos, a imitação de Nossa Senhora, né? O espírito de sacrifício. Então é lógico que o demônio não consegue derrubar, não consegue arrastar para o mundo. Isso é óbvio. E por que Nossa Senhora chora? Justamente porque ela veio em La Salette dar o remédio para a igreja, mas a igreja recusou o remédio. Pelo contrário, perseguiu Maximino e Melânia até o fim. Melânia praticamente teve que fugir para a Itália, porque na França ela não podia nem ficar mais, de tanto que o clero perseguiu ela. Maximino morreu à míngua na rua, porque os bispos proibiram todos os católicos da igreja de darem ajuda a Maximino, darem emprego a Maximino, darem comida e remédio a Maximino. Por isso que o menino morreu na rua, né, à míngua de tuberculose, devido a ficar exposto à neve, ao frio da França, naqueles Alpes ali, a temperatura chega a 30 abaixo de zero. Maximino dormia na rua, recoberto de neve. E o corpo de nenhum ser humano foi feito para aguentar isso. Por isso que ele contraiu o bacilo de Koch, a tuberculose, que o levou à morte prematura apenas aos 40 anos. Tentou ser sacerdote, mas o bispo chegou para ele e disse assim: se você negar que viu aquela senhora, se você negar tudo que ela disse, se você negar o segredo, eu permito que você seja padre e celebre missa. Do contrário, você está expulso daqui. Ele disse: o senhor está me pedindo para eu negar tudo que a bela senhora me disse a troco de ser padre? Nunca. Aquela bela senhora me disse para repetir, transmitir toda a sua mensagem ao seu povo, e isso eu hei de fazer sempre. Então o bispo disse: fora. Expulsou-o e ainda proibiu todos os católicos de dar emprego, trabalho e comida para Maximino. Vejam que um dia que ele estava em Paris, ele estava com tanta fome que ele sentia que ia desmaiar. Entrou dentro de uma igreja em Paris e ele tinha ido aos pés de uma imagem de São José e tinha pedido a São José que São José tivesse dó dele e que lhe desse algo para comer, algum dinheiro pelo menos para comer, que São José o acudisse, o socorresse, que ele já estava a ponto de desmaiar de fome, de fraqueza. Foi aí então, né, que ele tinha deixado um casaco dele, tipo numa alfaiataria ou num penhor, não sei, uma coisa assim. E aí o dono daquela alfaiataria, daquele penhor, né, que vendia casacos usados, foi até a igreja onde ele estava, devolver um casaco que o Maximino tinha deixado lá. E eis que então dentro, né, daquele casaco tinha uma soma de dinheiro, né, que foi a providência de São José para salvar Maximino naquele momento de grande fome. Aí Maximino pegou aquele dinheiro, voltou lá para o sul da França, para Cora ou Ablandon, não me lembro, e daí ele então comprou uma pequena fazendinha com aquele dinheiro, que infelizmente não deu certo, e por causa disso ele perdeu também o dinheiro que São José havia lhe dado, caiu numa miséria pior do que estava. E como ninguém ajudava, porque os vícios proibiam, né, ele caiu na indigência e acabou morrendo prematuramente de tuberculose. Nada disso teria acontecido com ele se a igreja tivesse, né, amado esse menino,
Amado Melânia, se a igreja tivesse ajudado esses 2 anjos prediletos de Nossa Senhora, se a igreja tivesse verdadeiramente sido obediente à bela Senhora da Montanha. E vejam, toda essa calamidade e mais tudo aquilo que vocês viram no filme de La Salette que eu fiz, número 3, tudo isso, essa bela Senhora, no alto daquela montanha, chorando, predisse, e exatamente como ela predisse, aconteceu. E aí, um sentimento pode assaltar nosso coração. Vendo tudo isso, um sentimento de desânimo, um sentimento de, meu Deus, então, o que vai ser de nós? O que nós podemos fazer para escapar de tantos males juntos assim, meu Deus? A essa pergunta, eu respondo dizendo: existe uma salvação para nós, existe uma saída para nós, e essa saída, essa salvação, esse remédio salutar do céu, que pode resolver todos estes problemas para nós, está aqui nas minhas mãos, e se chama Santíssimo Rosário da Virgem Maria. Você poderá dizer: prove para mim como isso pode salvar o mundo. Provo. Em 1970 e poucos, na década de 70, os comunistas tomaram o poder em Portugal. E o país ficou, os bons cristãos, os bons católicos sabiam que iam ser perseguidos, todos ficaram aflitíssimos. A irmã Lúcia também. E ela, no seu convento em Coimbra, rezava ardentemente, pedindo a Nossa Senhora a sua ajuda. Nossa Senhora fez uma aparição para ela no convento, e a irmã Lúcia perguntou a Nossa Senhora quando a Revolução dos Cravos, ou seja, aquela revolução comunista, iria acabar. E Nossa Senhora respondeu: a revolução acabará quando as famílias de Portugal rezarem 1 milhão de terços. A irmã Lúcia, graças a Deus, conseguiu furar o bloqueio da igreja e conseguiu passar a mensagem para o povo. E graças a Deus, o povo português rezou 1 milhão de terços para Nossa Senhora em poucos dias. Um prodígio. E em poucos dias, a Revolução dos Cravos acabava e os comunistas perdiam o poder em Portugal. Nossa Senhora de Fátima salvou Portugal pelo poder do seu Santíssimo Rosário. Veja, se Nossa Senhora pôde salvar uma nação de mais ou menos 15, 20 milhões de pessoas com 1 milhão de terços, significa que ela pode salvar o mundo também, se nós rezarmos muitos e muitos terços como ela pediu. Nós podemos salvar o Brasil, nós podemos salvar o mundo com essa oração toda poderosa que Nossa Senhora deu para salvar seus filhos. Não estou convencido ainda, me dê uma segunda prova, eu dou. Em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial, 46, 47, o exército russo queria invadir a Polônia, os comunistas. O povo polonês também pegou no terço e rezou milhões de terços a Nossa Senhora. Havia um lugar, uma cidade, que agora não me lembro o nome, porque é complicado, eu não me lembro, mas havia uma cidade onde estavam lá o exército polonês e também o exército comunista russo, pronto para invadir a Polônia. O povo polonês rezou o rosário,
Nossa Senhora apareceu no céu, em cima do exército polonês, e com o gesto que ela fez com a mão dela, deu a vitória para os poloneses, e o exército russo recuou, e a Polônia foi salva dos comunistas por um bom tempo. Veja, se Nossa Senhora, com o rosário, pôde salvar a Polônia, ela pode salvar o Brasil também hoje, desde que nós rezemos essa oração, a qual ela deu todo o poder. E eu digo, você que porventura esteja desanimado, porque seu filho, sua filha, está nos caminhos da perdição do mundo, porque seu marido está no adultério, porque sua mulher é uma mulher praticamente pagã, não reza, só pensa em vaidades, em coisas fúteis, gasta mais tempo em salão de beleza, gasta mais tempo com amigos, com academia, do que com a educação cristã, católica, que ela deve dar aos seus filhos, para guiá-los no caminho da santidade e impedir que eles peguem caminhos errados na vida. Se seu marido gasta mais tempo com o jogo de futebol do que com os seus filhos, não ensina os seus filhos a rezar, não ensina os seus filhos as coisas de Deus, não fala para os filhos de Nossa Senhora, dos santos, e deixa o demônio, o inimigo, entrar dentro da sua casa, da sua família, e devorar, destruir tudo, colocar tudo que é mal no coração dos seus filhos, e enquanto isso ele não coloca nada de bom no coração dos seus filhos, porque sempre está ocupado com o jogo de futebol quando não está trabalhando. Um homem, completamente materialista, que só pensa em ter carros e carros, festas, churrascos, bola, ser o mais rico da cidade, enquanto isso os filhos morrem espiritualmente, e o demônio a cada dia vai colocando no coração deles, dos filhos, tudo que é mal, só prazeres, só coisas materiais, só coisas mundanas, que matam a alma e criam filhos desnorteados, que não sabem, não conhecem o sentido verdadeiro da vida, não conhecem a finalidade da vida, não sabem por que estão nesse mundo, nem para onde vão depois que morrerem, não sabem rezar, não são capazes de um ato de amor por Deus, de um ato de amor por Nossa Senhora, nem tampouco de um ato de amor pela humanidade. Não são capazes de renunciar ao próprio egoísmo, a si mesmos, e ter altos ideais de salvar a humanidade, de salvar as almas. Não são capazes. Criam filhos egoístas, mundanos, materialistas, que não são capazes de dedicar suas vidas a algo maior, ao ideal maior, a um plano de amor maior, a servir a Deus, a salvar almas para Jesus e Maria. Filhos que só vão perpetuar esse ciclo de egoísmo, esse ciclo de materialismo, esse ciclo de famílias que não rezam, famílias que não amam a Deus, famílias que não têm fé, famílias que para Deus não servem para nada, como se diz lá no livro do Provérbios, o Eclesiástico, já não me lembro mais, minha memória está fraca, lá diz: Deus não tem necessidade de filhos inúteis, nem de uma nação de pecadores. E o que são filhos inúteis para Deus? São filhos que não rezam, são filhos que não trabalham para salvar almas para Ele, são filhos que não são capazes de um ato de amor por Ele, por Nossa Senhora, de um ato de amor pela salvação das almas. São pessoas que só pensam nas coisas mundanas, são egoístas, acham que a sua vida é sua, não é de Deus, não pertence a Deus, e se recusam a dar a sua vida a Deus, se recusam a dar o seu sim a Deus,
se recusam a servir a Deus, se recusam a fazer de suas vidas uma vida útil para Deus e para a salvação do próximo. Só vão continuar esse ciclo de famílias sem Deus que existem hoje em dia. Nada mais. E o mundo nunca vai melhorar. As famílias nunca vão melhorar, porque as famílias não produzem mais almas grandes, generosas, almas santas, para servir a Deus, para mudar a humanidade, como Santo Afonso mudou, como São Luís de Montfort mudou, como São Domingos mudou, São Vicente Ferrer mudou, Santo Inácio mudou, como tantos santos do passado, Santa Edviges, São Francisco, Santa Clara, tantos santos do passado mudaram, e a humanidade nunca mais foi a mesma depois deles. Salvaram milhões e milhões de almas, e é por isso que essa mãe chorou na alta montanha de La Salette, porque não haviam mais almas capazes de terem um amor grande assim, de terem um coração grande, generoso, cheio de amor assim, por Deus e por ela. Ela lamentou que não haviam mais almas santas, dignas nem de oferecer o sacrifício da missa a Deus. Não haviam mais almas capazes de, com as suas vidas cheias de oração, de sacrifício, de amor, de obediência a Deus, de segurar o braço do seu filho que queria castigar o mundo. Por isso, aquela mãe estava ali sentada naquela pedra, chorando diante dos pastorinhos. E terminando essa meditação, eu digo, meus queridos irmãos, é hora de responder ao apelo de La Salette. É hora de responder ao chamado de La Salette. É hora de finalmente nós secarmos as lágrimas dessa mãe, que ainda hoje continua dizendo, pedindo para nós amor. Tudo aquilo que ela disse em La Salette, tudo aquilo que ela falou também no segredo, foi só para dizer para nós: eu choro porque não sou amada. Amai-me, meus filhos, amai a Deus, e todos esses males que eu predisse serão cancelados, e um novo tempo de paz, de felicidade, de amor a Deus, de santidade será dado ao mundo. Resumindo, é isso que Nossa Senhora disse em La Salette. É esse o seu apelo: sequem as minhas lágrimas com amor, com obras de amor, com sacrifícios de amor, com orações de amor. Eu quero amor. Deem-me amor, meus filhos. Deem amor ao meu filho Jesus, pregado nessa cruz no meu peito, que se contorce de dor. Deem amor ao meu filho. Despreguem Jesus da cruz com a torquez do verdadeiro amor. E então o meu filho perdoará o mundo, como ela disse aos pastorinhos, né? E até as pedras se transformarão em montões de trigo. Ou seja, o meu filho vai mudar o deserto seco, rochoso, árido deste mundo, num mundo aonde a bênção, a graça, a paz, a vida plena em abundância será dada para todos vocês, e ninguém mais terá fome de amor, fome de paz, fome de Deus, fome da verdade, porque a fome de todos será finalmente saciada. As uvas estragadas que Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos, na minha opinião pessoal, são as almas que perderam o verdadeiro amor, e por causa disso se tornaram uvas murchas, podres, estragadas, que não servem mais para fazer um bom vinho. Mas como Nossa Senhora disse, se converterem,
As uvas brotarão nos campos em abundância. Ou seja, se vocês atenderem ao meu pedido, haverão de novo almas cheias de amor, como uvas que darão o bom e delicioso vinho da santidade, do amor, da verdade, da paz, da salvação para o mundo inteiro, e todos poderão beber desse vinho e salvar-se. Então, é hora, 172 anos depois, é hora de finalmente respondermos ao chamado dessa mãezinha. É hora de finalmente darmos o nosso sim a essa mãezinha. Ela me pediu há 17 anos atrás que eu fosse em La Salette para filmar tudo lá, fazer os filmes da sua aparição e tirar a sua aparição do escondimento. Nossa Senhora deu um segredo para o Maximino, que inclusive foi também dado para mim, e ela me disse: este é o segredo que eu dei a Maximino, você não pode revelar a ninguém. Mas nesse segredo Nossa Senhora dizia que a sua aparição em La Salette só ia ser conhecida depois de 150 anos. E 155 anos depois de sua aparição, ela me manda ir a La Salette, filmar tudo lá e fazer esses filmes que vocês há tantos anos aqui assistiram, e que inclusive foram assistidos por milhões de pessoas, tanto na internet, quando lá ficou por um tempo, como também pelos DVDs. E hoje em dia, Nossa Senhora de La Salette é mais lembrada, é mais conhecida, é mais amada. Não vou dizer que só por minha causa que isso aconteceu, mas eu não posso deixar de dizer isso, que numa recente estatística também, o número de peregrinos lá em La Salette aumentou. O número de pessoas no mundo que se tornou devota de Nossa Senhora de La Salette também aumentou. E é claro que esses filmes contribuíram para isso, principalmente aqui no Brasil, onde do segredo de La Salette quase ninguém sabia nada. E aconteceu exatamente como ela disse em segredo a Maximino e depois a mim. A minha aparição em La Salette só vai ser conhecida 150 anos depois da minha aparição. Vejam, essa mãezinha me mandou ir lá, naquela distância tão grande, numa viagem tão cansativa, tão perigosa, tão estressante, tão exaustiva, para filmar tudo isso e trazer para você. E por quê? Porque ela ama você, porque ela quer tirar você das ilusões mundanas, das ilusões do enganador. Ela quer abrir os seus olhos para você ver a situação calamitosa em que está o mundo à sua volta, e não deixar você ser engolido por esse mar de lodo, por esse mar, por esse pântano venenoso que quer te engolir e te afogar. Ela veio através desses filmes abrir seus olhos, sacudir você, tirar você do caminho da perdição por onde você ia e colocar você no caminho da salvação. No primeiro filme de La Salette, quando eu terminei, eu disse a Nossa Senhora, que enquanto eu vivesse, eu iria fazer tudo para que todos vissem aquele filme e secassem as lágrimas dela e consolassem o coração dela. E hoje eu repito, como eu queria ter 1000 corações para dar todos esses 1000 corações a Nossa Senhora, para amá-la no lugar de tantos dos seus filhos ingratos que não querem amá-la. Como eu queria ter milhões de corações para entregar para ela no lugar de tantos filhos que não querem amar essa mãe, que não querem sentir a doçura maravilhosa que é chamar Maria de mãe,
que é chamar Maria Santíssima de minha mãe, que é poder dizer: a mãe de Deus, a mãe do Criador, a mãe do Salvador, é minha mãe também. Como eu queria ter 1000 corações para dar a essa mãe, no lugar de tantos filhos, que mesmo vendo tantas graças que ela faz aqui, tantas graças que ela faz nos seus santuários, nas suas aparições, filhos que veem como essa mãe é só amor, sempre amor, em cada lugar que ela aparece, se manifesta ou faz aparecer uma imagem milagrosa. Como essa mãe é maravilhosa com seus filhos, perdoa os seus filhos, é refúgio dos pecadores, cura os seus filhos, é saúde dos enfermos, como ela fez com a minha mãe, curando a minha mãe há 27 anos atrás, quando eu, todo encharcado de chuva, gritei a ela por socorro, e ela veio imediatamente como um raio, curando a minha mãe em 5 minutos. Eu vi a minha mãe voltar ao normal na minha frente. Eu nunca tinha visto um milagre antes na minha vida. Aquela foi a primeira vez. E eu nunca mais me esqueci daquilo que vi. Tanto do horror de ver pela primeira vez um ataque, um infarto, como também a beleza de ver um milagre, uma cura milagrosa acontecendo na minha frente. E ao salvar a minha mãe, Nossa Senhora também salvou a minha vida, porque ela me impediu de ficar órfão de pai, que eu já não tinha mais, e de mãe também. Me salvou de uma vida infeliz. Eu disse a ela: se a minha mãe morrer, eu não quero mais viver, porque já não tenho pai, sem mãe também, então eu não quero mais viver. Me salva, minha mãe, me salva, mãezinha. E ela veio na hora me salvar de ficar sozinho nesse mundo, que era a coisa que eu mais tinha medo. Ela provou para mim o seu amor naquele momento. Ela prova, ela mostra para os filhos que confiam nela, que clamam a ela com fé. Ela mostra a sua bondade, e ela mostrou para mim naquele dia, e eu nunca mais esqueci, nunca mais também me separei dela, e prometi que enquanto eu vivesse, rezaria o terço, rosário todo dia, e aonde eu fosse, eu iria falar da grande bondade dela para comigo, e a serviria enquanto eu vivesse. Ela mostra para os seus filhos a sua bondade, cura os seus filhos, é saúde dos enfermos. E quantos homens, quantos filhos, mesmo vendo toda essa bondade dessa mãe, não querem o amor dessa mãe? Então eu queria ter 1000 corações para amar Nossa Senhora, no lugar desses que não querem dar seus corações a ela, que não querem amá-la. Eu queria ter 1000 vidas para poder dar a ela, no lugar de todos aqueles que ela chamou para serem filhos dela, e até chamou para serem filhos prediletos dela, para darem a sua vida completamente a ela, na vida consagrada, religiosa, e não quiseram, por egoísmo, disseram: não, a minha vida é minha e eu não dou para Nossa Senhora, eu vou fazer com a minha vida o que eu quiser, ela não manda em mim. Como eu queria ter 1000 corações para dar a ela, 1000 vidas para dar a ela, no lugar desses que podiam ter dado a sua vida e não quiseram dar a ela, por egoísmo, por amor próprio. Como eu queria viver 1000 anos para poder dar cada um desses 1000 anos a ela, para servi-la, no lugar de todos aqueles que, tendo a vida inteira podendo servir a Nossa Senhora, preferem desperdiçar, perder a sua vida nas coisas mundanas, não dando a essa mãe o tempo, que é um presente, que é um dom tão precioso que Deus deu, poderiam utilizar para servir essa mãe,
para amar essa mãe, para tornar mais conhecida e amada essa mãe, para tornar as mensagens dessa mãe mais conhecidas e obedecidas por todos, e não querem, preferem jogar o seu tempo fora nas coisas mundanas. Como eu queria ter 1000 anos para dar cada um desses 1000 anos a Nossa Senhora, no lugar daqueles que têm a sua vida, mas não querem dar o seu tempo, a sua vida a ela. Como eu queria ter 1000 línguas para louvá-la, bendizê-la e falar dela, no lugar de tantos que têm língua, mas não falam dessa mãe, não usam a sua língua para torná-la mais conhecida e amada, para transmitir suas mensagens, usam a sua língua só para as coisas mundanas, usam a sua língua só para espalhar até o mal na terra, as trevas na terra, ao invés de espalharem a verdade, a luz e o verdadeiro amor, que se chama Maria Imaculada. Como eu queria ter verdadeiramente 1000 corpos para colocar todos esses corpos ao serviço dessa mãe, para se fatigar por ela, para se cansarem no serviço dela, no lugar de tantos que, tendo recebido de Deus um corpo tão perfeito, um corpo tão maravilhoso, uma obra-prima do Criador, usam esse corpo unicamente para buscar as coisas mundanas e se perderem nelas, ao invés de colocarem este corpo ao serviço dessa mãe, ao serviço dela, para salvar almas para ela e para Jesus, e assim dar alegria para ela, alegria para Jesus, e pisar na cabeça de Satanás com ela, junto com ela, pisar no inimigo, vencê-lo. Quantos poderiam fazer isso com o seu corpo, entregando o seu corpo com todas as suas qualidades, com todos os seus dons, talentos, para servi-la, servir na obra de salvação dela, e por egoísmo não fazem isso e dizem: o corpo é meu, eu não dou para ela, não darei, ela não vai mandar no meu corpo não vai servir a ela, vai servir só a mim e ao mundo. Como eu queria ter 1000 corpos para colocá-los todos ao serviço dessa mãe, na mais profunda e doce escravidão de amor a ela. Meu amado irmão, minha amada irmã, você pode fazer isso, você pode me ajudar a realizar esse sonho. Como? Sendo uma extensão de mim, dando o seu sim, junto comigo a ela. E então, de uma certa forma, você que estava longe de Deus, longe de Nossa Senhora, e foi convertido aqui, foi tirado do caminho da perdição e foi colocado aqui no caminho da salvação. Você que é meu fruto, fruto do meu sim, você que é filho espiritual do meu sim, se você fizer a mesma coisa que eu e der o seu sim, o seu coração, a sua alma, o seu ser a Nossa Senhora, você vai se tornar também extensão do meu coração, extensão do meu corpo, extensão da minha alma. E então verdadeiramente eu poderei dar a Nossa Senhora os 1000 corações, os 1000 corpos, as 1000 línguas, as 1000 mãos que eu tanto quero ter para colocar ao serviço dela. Você pode dar esse sim, que tornará isso possível. E então nós verdadeiramente tiraremos, secaremos as lágrimas de Nossa Senhora, tiraremos a tristeza do coração e do semblante dela, e nós verdadeiramente faremos essa mãe sorrir feliz. E então verdadeiramente, através de Jacareí, que é
a La Salete dos últimos tempos de Nossa Senhora, aqui onde ela disse que veio continuar e terminar aquilo que começou em La Salete. Finalmente se cumprirá a promessa que ela fez lá em Fátima e reiterou aqui. No final, Deus será de novo servido e adorado, e por fim, o meu coração imaculado triunfará.